Sobre a decisão do governo de Donald Trump de revogar agora há pouco o visto de Alexandre de Moraes e aliados, a gente conversa com o professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, José Niemeyer, mais uma vez chegando aqui à Jovem Pan. Sempre uma honra te receber, professor. Boa noite, bem-vindo. Você me ouve bem, Thiago, que eu estou aqui no interior do Brasil. Um prazer falar com você, um abraço a Dória, um abraço ao Vilela, e ao assinante da Jovem Pan. Ouvindo perfeitamente. Bom, eu começo perguntando para o senhor o seguinte: são decisões que têm a ver com política, o tarifaço, a questão econômica que é atrelada à política também. Essa decisão do visto surpreende de que maneira? Pegando como base a história americana e também de outros países, isso é inédito, professor, de uma certa maneira? É inédito. Eu não me recordo nos últimos 50 anos, mesmo quando a gente tem um olhar sobre a historiografia política, da política externa brasileira e do relacionamento com os Estados Unidos, que sempre foi um relacionamento muito positivo, né? Fomos aliados importantes dos Estados Unidos na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra. O Nordeste brasileiro foi uma base fundamental para a Força Aérea Norte-Americana, em parceria com a FEB, retomar todo o teatro geoestratégico do sul da Itália. Nós tivemos um acordo militar com os Estados Unidos em 1952, assinamos o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. É um país que nós exportamos produtos de valor agregado, importamos produtos e serviços, por exemplo, de tecnologia, de internet, também de muito valor agregado. Para você ter uma ideia, o Brasil exporta café torrado, por exemplo, para os Estados Unidos. Os produtos, mesmo do agronegócio que nós exportamos para lá, já têm tem muito mais valor agregado do que alguns produtos que nós exportamos do agronegócio para a China, que seria soja em grão. Para lá nós exportamos com mais valor agregado. Então é um parceiro fundamental do ponto de vista geoestratégico, do ponto de vista geopolítico, né? E também é um país que como nós, tem uma agenda de defesa de valores ocidentais, né, como democracia, ideia de república, transparência política. Agora, o que está acontecendo, Thiago, é que nós estamos tendo uma confusão entre atitudes institucionais e atitudes que não são institucionais. O presidente Trump, ele aumentar tarifas em função de uma questão de política interna, partidária, decididamente partidária, não é uma ação institucional, é algo que nós temos que criticar, porque ele poderia fazer o seguinte: ele poderia pegar um avião, vir até o Brasil, fazer uma reunião com Bolsonaro, com uma placa, Bolsonaro é inocente e tal. Isso ele poderia fazer, podia passar por uma situação meio esdrúxula, mas ele poderia fazer isso, como Lula foi à Argentina e segurou uma plaquinha de Kirchner livre. Agora, ele utilizar do comércio exterior com um Estado soberano e independente como o Brasil, parceiro de longa data, desde a metade do século passado, e com isso deixar claro que só vai tirar as tarifas se parar um processo soberano na justiça brasileira, isso me parece que é muito pouco institucional. Professor, girando os nossos comentaristas, Dora Kramer faz a próxima pergunta, professor José Niemeyer. Dora. Boa noite, professor. Trazendo de novo a questão para essa última cena, que é do cancelamento do visto, a gente está num ambiente de bate-rebate, tá certo? Nessa história toda. Que tipo de reação poderia ter o Brasil que tenha um efeito equivalente a esse? Ou não há nenhum? Eu acho que nenhuma ação... Boa noite, Dora, é um prazer falar com você. Nenhuma ação de efeito equivalente, porque a decisão sobre o passaporte foi uma decisão... Ela não está dentro do processo contra Bolsonaro de tentativa de golpe de Estado. Ela faz parte, Dora, como você sabe, de uma questão jurídica com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. É um outro processo. É claro que os processos estão todos misturados, porque pai e filho estão nestes dois processos, né? Então, na verdade, é uma questão com Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre Moraes, e hoje a turma que sempre chancela ou não as suas decisões, chancelou a decisão, estão preocupados com a troca de informações, já que o deputado licenciado, mas ainda deputado Eduardo Bolsonaro, ele é representante do Estado brasileiro. Isso é importante deixar claro para
para o assinante da Jovem Pan. Um juiz, um deputado, um senador, um funcionário público, eles não são representantes de governos. Eles são representantes do Estado, né? O Eduardo Bolsonaro é um representante do Estado e ele está conversando com membros do executivo norte-americano, e parece que até com o mandatário, com Donald Trump, com o principal mandatário, e passando informações que são informações do Estado brasileiro. Ele como deputado federal, mesmo licenciado. Ele não está cassado, ele continua deputado federal. Então ele é um funcionário do Estado. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que nós podemos criticar por decisões monocráticas, tomou uma decisão de impedir que o pai deste deputado, que representa, de alguma forma, representa o Estado brasileiro e que foi presidente na última administração, possa sair do país para passar novas informações sobre um caso que envolve duas instâncias de Estado. Envolve o executivo norte-americano, que é o Poder Executivo, uma instância do Estado norte-americano, e a instância do Judiciário, porque também já houve uma tentativa de Donald Trump, como mandatário, não permitir, e agora parece que não vai permitir que Alexandre de Moraes também vá para os Estados Unidos. Então, a decisão da Polícia Federal, a partir de ordem do ministro Alexandre de Moraes, me parece que ela ainda está dentro do campo que nós estamos tentando fazer aqui juntos, Dora, Vilela e Thiago, do campo institucional. Nós podemos criticar, mas está no campo institucional. Não está no campo do achômetro, do personalismo, como é muito típico de presidentes como Bolsonaro, como Lula e como Trump. Os três são muito personalistas. É isso que eu gostaria de concluir. Nós só estamos tendo essas questões porque nenhum desses três presidentes tem um perfil, por exemplo, de Churchill. Nenhum desses três presidentes tem um perfil de um Roosevelt. Nenhum desses três presidentes tem um perfil de Juscelino. Nenhum desses três presidentes tem um perfil de Tancredo Neves, né? Vocês conheceram bem, principalmente Tancredo. Aliás, só Tancredo nesse caso, né? Sim. Então, eles são presidentes pouco institucionais. Bolsonaro é quase institucional. Lula tem derrapado muito, tem ficado menos institucional a cada semana. E Trump é um caso típico de presidente pouco institucional. Professor, rapidamente, para a gente fechar, o Cristiano Vilela faz a pergunta. Vilela? Professor, boa noite. Sempre bom revê-lo aqui na Jovem Pan. Professor, aproveitando sobre a sua fala em relação a Donald Trump, nós estamos aí nesse final de semana completando 6 meses do governo do presidente americano. E ao longo desses 6 meses não faltou notícia, cada hora uma mais peculiar do que a outra, vamos dizer assim, de uma forma educada. Dá para a gente traçar um horizonte dos próximos 6 meses de como será um governo Trump, de que forma seguirá o governo Trump de agora para diante? Vilela, você, como sempre, faz perguntas muito inteligentes. Eu acho que a sua pergunta era para eu responder que eu não saberia. Mas eu vou tentar. Eu vou falar em grossos números, né? Continuará um governo nacionalista, defendendo a economia norte-americana contra o sistema internacional, terá problemas no médio prazo de macroeconomia por isso, aumento de inflação, aumento de déficit público, vai subsidiar um monte de indústrias daqueles países, daqueles produtos que ele antes importava, por exemplo, do Brasil, ou da União Europeia, ou da China, ou da Ásia. Será um governo sempre trabalhando com 3 agendas muito perigosas: a agenda de imigração, que é uma guerra contra a imigração, a agenda macroeconômica de comércio e economia, e a agenda que é a mais complicada de todas, que é a agenda da segurança internacional, que na minha perspectiva, que é o que eu estudo mais, para poder sempre falar com vocês com alguma informação, é a agenda mais séria de todas. Se nós olharmos a agenda de segurança internacional no médio prazo, nós nem vamos nos preocupar tanto com questões de comércio e economia. Só que as questões de comércio e economia são questões para amanhã, por isso que a gente se preocupa mais, mas a questão do sistema e da agenda de segurança me parece muito mais grave. Professor José Niemeyer, de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, muito obrigado sempre pela gentileza. O senhor disse que está no interior, espero que esteja descansando nesse fim de semana. Grande abraço e volte sempre. Um abraço, Thiago, a você, a Dora, ao Vilela e ao assinante da Jovem Pan. Muito obrigado.